Bom dia, pessoal, mais uma videoaula. Como a gente falou aí sobre vírus, tá? Essa polêmica sobre o coronavírus, é interessante que nós ressaltemos também a questão das ISTs, né? Era um fragmento que eu deveria ter falado durante a minha aula de vírus, mas eu resolvi dar uma ênfase maior sobre ela. Sabemos que estamos lidando com pessoas do ensino médio, né, que é um tema muito polêmico, é um tema que traz constante controvérsias, mas antes de tudo e mais nada eu gostaria de pedir a vocês a maturidade, né, e a devida importância ao assunto que a gente vai ministrar agora. Eu vou passar um vídeo antes para vocês e eu quero que vocês façam uma análise desse vídeo. Esse vídeo tem um caráter cômico, mas ele passa uma mensagem interessante. Ao fim da aula, eu vou passar o mesmo vídeo e eu quero que vocês relatem para mim o que ficou, qual a analogia que vocês fazem, qual a grande lição que vocês tiram de ter visto o vídeo no início e ter visto o vídeo no final. Será que com a aula houve um diferenciamento de pensamento? Será que vocês viram com outros olhos o vídeo que eu vou passar aqui para vocês? Então eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Eu vou passar o vídeo e aí no final da aula passo de novo e eu quero que vocês comentem para mim, me mandem isso como um comentário, tá? Qual a percepção inicial ao ver o vídeo e após a aula qual foi a percepção que ficou. Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me aflojes ahora, dale. ¿Qué están haciendo? Nada, ¿Y vos qué tenés ahí? Chicle. Ah. Então, pessoal, isso aqui é uma propaganda de um preservativo, né? E aí, de forma bem humorada, eles faz a propaganda do preservativo deles e traz uma mensagem consigo. E aí, ao fim da aula, como eu já falei, eu quero que vocês me mandem, né? Após assistir essa aula, eu queria que vocês me passassem as ideias que vocês tiveram no início e no final, beleza? Então, pessoal, a gente vai seguir esse roteiro breve. Claro, essa aula foi um curso que eu tive a oportunidade de fazer parte no tempo que eu servi a aeronáutica, né? Eu tive a oportunidade de participar desse curso de formadores de pares, né? É como se fossem educadores de DSTs. No tempo o termo era DSTs, que era doenças sexualmente transmitidas, e hoje o termo é ISTs, que seria infecções sexualmente transmissíveis, tá? Transmitidas ou transmissíveis. E aí a gente vai seguir uma introdução, um histórico, mostrar quem é o inimigo, as formas de infecção, tratamento, prevenção e um recadinho final, né, que eu deixei para vocês. As doenças sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, aqui ainda está com o termo antigo, é um grande problema que nos atinge em escala mundial. E a AIDS e o HIV é a mais conhecida delas, né? A gente tem aí uma grande ênfase sobre isso, mas muitas vezes passa despercebido outras doenças que também podem ser muito severas, né? Então, como forma de distribuição mundial, a gente tem alguns dados. Esses dados foram tirados da Organização Mundial da Saúde na época de 2009, tá certo? Então esses dados já estão desatualizados, sim, mas é interessante que vocês vejam como em 2009, com a população bem abaixo do que a gente tinha hoje, como eram os gráficos, né? E aqui a gente pode fazer um comparativo. Aqui na América Central, ou melhor, na América do Sul, onde a gente tem
onde é o Brasil, logicamente, né? A gente tem cerca de 36 mil casos de menores de 15 anos vivendo com a AIDS, né? Ah, professor, o que é AIDS e o que é HIV? Calma, eu vou tentar dissociar isso aí para vocês também, mas só que lá para frente. Vamos nos atentar agora para a questão dos dados. Na América do Sul, a gente tem cerca de 36 mil casos de crianças, 15 anos de idade, pessoal, menores de 15 anos de idade, vivendo com AIDS. Isso em 2009. Hoje a gente está em 2020, ou seja, há mais de 10 anos atrás, esse já era um número, e um número muito assustador, tá certo? Então o gráfico, a imagem ela faz sempre uma comparação à África, né? Que são 2,3 milhões de crianças com menos de 15 anos vivendo com a AIDS em 2009. Aí a gente tem uma estimativa de pessoas que vivem com a AIDS num contexto geral, né? Na América do Sul a gente tem 1,4 milhões, e claro, eu digo América do Sul porque não contempla apenas o Brasil, contempla toda a América do Sul, tá certo? E na África, a gente tem a África subsaariana, né? A gente tem 22,5 milhões. Então, olha a discrepância, mas ainda assim é um dado que assusta muito, né? Um dado que assusta muito. E a estimativa de adultos e crianças que contraíram novas infecções em 2009, desde quando foi feito esse censo. 92 mil pessoas contraíram essa infecção na África do Sul, e na África subsaariana 1,8 milhões. Então, assim, são dados que eles fazem a comparação, é uma coisa bem discrepante, mas ainda assim assusta muito, certo? Estimativa de adultos e crianças que morreram devido a isso. Então, 58 mil e 1,3 milhões no ano de 2009. Pessoal, só para vocês entenderem o quão letal é essa doença. Em 2009, 92 mil pessoas na América do Sul contraíram essa doença. E em 2009, pessoas que morreram até 2009 foram 58 mil. Então, em um ano, é quase a mesma proporção de pessoas mortas. Então, é um dado extremamente alarmante, é uma coisa absurda e que a gente tem que ter cuidado, né? Fazendo outra vez o comparativo aí. E aí a gente tem um comparativo da AIDS no Brasil, né? Propriamente dito. Esses são dados de 1980 até 2009. Então, de 1980 a 94, os pontos vermelhos eles fazem menção aos locais infectados, tá? Então, esses pontos vermelhos aqui já eram casos contaminados. Vale salientar um outro ponto. Esses pontos vermelhos são os pontos onde se tinha noção de quem era infectado. Então, vamos fazer uma estimativa, claro, isso não é nada científico, é só uma estimativa minha, do professor Luan, né? Vamos imaginar que para cada 3 pessoas que tenham essa doença, ela se manifesta e vai ao hospital, né? E tenta realmente se cuidar. Por quê? Porque ainda hoje, em 2020, ainda hoje é uma coisa muito... que causa muito tabu. Então, tem-se aquele sentimento de nojo de uma pessoa soropositiva, que, diga-se de passagem, é um termo pejorativo, mas ainda assim as pessoas tendem a rejeitar socialmente, a discriminar aquela pessoa apenas pelo fato dela ter contraído uma doença, né? Então, ainda assim acontece isso. Imaginem na década de 80 lá, onde o preconceito era uma coisa normal, praticamente, né? A gente sabe que em 80, 90 começaram as revoltas, começaram as manifestações, a mudança propriamente dita em um contexto social, mas ainda assim era uma coisa muito forte, bem maior do que é hoje, né? Então, em 99, a gente já teve um estreitamento aí do número de casos, né? A coisa se alastrou de forma absurda, né? Em 2004,
a coisa piorou e em 2009 quase não existe mais casos de locais livres dessa doença, né? Então é uma coisa alarmante, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Professor, eu estou entendendo qual é o intuito da sua aula. O senhor está querendo fazer um comparativo do coronavírus e a AIDS, querendo mostrar que a AIDS ela pode matar muito mais do que o coronavírus e ninguém fala a respeito. Não é isso, não é isso. A AIDS, o HIV, ela tem a sua importância e deve ser levada em consideração. O coronavírus também tem a sua importância e também deve ser levado em consideração. Uma coisa não anula a outra. Aqui não estamos falando em contexto político. Nós estamos trazendo informações embasadas em conhecimentos científicos, né? E que faz parte de uma grade acadêmica que a gente tem que cumprir. Não estamos tocando nesse mérito, tá bom? Só para ficar bem claro. Então, na década de 80, houveram os primeiros relatos. Professor, antes de 80 já tinha casos com AIDS. De fato, já tinha casos com AIDS, mas propriamente dito, que começou a se entender, começou a se ver o que era AIDS, deu-se na década de 80. O boom de informação se deu na década de 80. Inicialmente homossexuais, masculinos, hemofílicos e prostitutas. O que são hemofílicos, professor? Hemofílicos são aquelas pessoas que precisam de doações sanguíneas, de transfusões, né? Então, inicialmente, ele era uma coisa acometida por homossexuais e por prostitutas. O sexo promíscuo e hemofílicos, claro. O hemofílico porque não se tinha um controle durante a transfusão de sangue, não se tinha o conhecimento dos cuidados ao se ter essa transfusão, né? Professor, e quais são os cuidados? Coloca um preservativo na seringa? Não. Mas quando se vai doar sangue, se passa por toda uma bateria de exames, né, a fim de saber qual é a procedência daquele sangue, né? Se aquele sangue for contaminado, não é interessante que ele seja passado à frente, porque ele vai contaminar outras pessoas e não vai cumprir o propósito que é salvar vidas, certo? Então, os hemofílicos, porque tem um contato direto com o sangue sem antes ter o cuidado prévio, homossexuais e prostitutas. O homossexualismo naquela época, eu vou frisar bem, naquela época se tinha uma coisa bem interessante, porque o preservativo ele era tido como um método contraceptivo e não um método de prevenção de doenças. Então os homossexuais eles tinham aquela coisa de ter vários parceiros, né? De ter uma coisa promíscua. E aí acabava que como a única porta de relação era através da via anal, né? Havia o rompimento de alguns vasos e havia o contato do plasma sanguíneo. E com isso havia contaminação. Como não se engravida homens, pensava-se que não haveria necessidade de usar preservativos. Hoje já se sabe que a importância do uso do preservativo, e tanto no sexo casual homem e mulher, né, como no sexo homoafetivo, né, mulher, mulher, homem, homem. Professor, mulher, mulher, mulher com mulher também. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Ficou conhecido como câncer gay, foi atrelado à promiscuidade e a fatalidade e morte era uma coisa inevitável, né? Câncer gay porque o maior número de casos eram entre homossexuais, devido ao que eu já expliquei, né? A promiscuidade porque tinha um grupo de sexoativos, digamos assim, né? Muito grande, e a fatalidade e morte era uma coisa certa, porque não se havia tratamento, não se tinha nada que se tem hoje. Professor, que coisa boa, já existe a cura da AIDS. Não. Já existe uma forma de conviver com ela de uma maneira mais sadia, digamos assim. Existem coquetéis, existem procedimentos que anulam ali, que causam uma latência maior desse vírus, né? E ele não se manifesta clinicamente, mas ainda é uma coisa que não tem cura, infelizmente, né? E aí vieram os direitos humanos em defesa e proteção ao homem, né? Quando diz homem, é homem, mulher, né? É o direito humano propriamente dito. Professor, lá vem o senhor de novo com ideologia política. Pessoal,
não confundam. Os direitos humanos, eles são importantes sim, porque são os direitos humanos que brigam por valores que nós precisamos. Ah, professor, mas os direitos humanos ultimamente só brigam por quem não presta. Isso é questão de gestão. Não vem ao caso a gente entrar nesse mérito. O que importa é os direitos humanos, na teoria, assim como o SUS, na teoria, é uma coisa necessária, é uma coisa perfeita, né? Os direitos humanos também é necessário, também é uma coisa primordial. E aí a gente nós tivemos muitos obstáculos aos programas de prevenção e controle, porque se tinha uma coisa muito, um preconceito muito grande por parte de todos, né? Ninguém queria falar sobre isso, o sexo era um tabu, era uma coisa inimaginável se falar, principalmente em meios de divulgação, rádio, TV da época, né? Não se falava nem internet. Então, tiveram muitos obstáculos aos programas de prevenção, né? Tiveram muitos obstáculos mesmo, né? Para que isso viesse à tona. E aí, pessoal, a gente tem várias doenças que podem estar ocasionando aí problemas à nossa saúde, não só a AIDS propriamente dito, né? Dentro do mundo das DSTs, das ISTs, na verdade, existem inúmeras doenças as quais podemos citar pela sua maior procedência. A síndrome da imunodeficiência adquirida, que seria o HIV, mas a gente tem outros. Antes de a gente continuar aqui, eu quero dizer que algumas imagens vão ser muito fortes, então para quem não gosta, peça para alguém adiantar ou minimize o vídeo e só escute meu áudio, porque são imagens fortes e eu não quero causar problemas, né, para vocês. Então a gente vai começar pela primeira doença, seria a gonorreia, né, que é causada por uma bactéria. É uma doença causada por bactéria, pode causar odor, ardor ao urinar, prurido e infertilidade. Pessoal, o que é esse prurido? Como é causado por uma bactéria, essa bactéria ela vai acabar por deteriorar as paredes da uretra, né? E aí isso vai causar uma infecção, e essa infecção vai ser caracterizada pelo pus, que seria o prurido. Se tem pus, tem tecido morto. Se tem tecido morto, tem um aroma desagradável, né? Então é uma característica é uma coisa muito característica da doença, seria um cheiro muito forte, que alguns colocam como o cheiro de peixe podre, né? E o tratamento se dá basicamente com antibióticos e com abstinência também, porque durante o tratamento você não pode ter relações, pelo menos desprotegidas, para que essa bactéria não seja disseminada, né? A gente tem também o cancro mole, né? Doença sexualmente transmitida, caracterizada por apresentar lesões múltiplas, tipo úlceras. Então a gente tem esse tipo de característica aí do cancro mole, né? O cancro mole também é causado por uma bactéria do tipo gram-negativo, né? O método de transmissão é através do sexo, tá? O seu período de incubação vai de 3 a 5 dias, podendo se prolongar até 14 dias, né? E o período de transmissibilidade, semanas ou meses sem tratamento enquanto durem as lesões, com antibioticoterapia de 1 a 2 semanas. Então a gente tem o tratamento com azitromicina, né? Sulfametoxazol, tem uma série de medicamentos. Caso vocês queiram ver, a internet eles dispõem da bula desses medicamentos, caso vocês queiram ver aí, se interessem. A gente tem a sífilis também, né? Infecção também bacteriana, geralmente transmitida pelo ato sexual, que começa com feridas indolores, né? Então vão acontecer algumas feridas ao longo do seu corpo, e a priori você talvez não dê importância,
E aí é onde está o problema, porque tudo que aparecer, tudo que for de anomalia no seu corpo, deve-se ir ao médico. É muito importante isso. Ai, bebezão, deixa eu te falar. Eu tô com uma feridinha no braço, eu tô com uma mancha diferente na perna, eu tô com... Pessoal, eu não sou médico. Então, não adianta vocês me procurarem, não adianta vocês me perguntarem qualquer anomalia, porque eu não sou médico. Caso eu venha responder no intuito de querer ajudar vocês, eu posso estar incorrendo no exercício ilegal da profissão, então não me cabe. E outra, quem pode ajudar vocês e quem deve ajudar vocês nesse momento são os pais de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vá aos pais de vocês e os pais de vocês vão encaminhá-los até o médico. Então isso é muito importante, tá bom? Não queiram se autodiagnosticar, não queiram se automedicar. Isso não é interessante, pode causar um problema sério. Então a gente tem a sífilis aí, tá? O Treponema pallidum. Temos o papilomavírus, que é o HPV, né, que é uma infecção causada por verrugas em diversas partes do corpo, dependendo do tipo de vírus. Então sabemos que é uma doença causada por vírus. É uma infecção sexualmente transmissível, muito comum. Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintoma, mas ainda podem infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais ou na pele circundante, ou seja, tanto pode ser no órgão genital propriamente dito ou nas redondezas. Não há cura para o vírus e as verrugas podem desaparecer por conta própria. O tratamento visa eliminar as verrugas. Uma vacina que previne as variedades de tipo de HPV com a maior probabilidade de causa de verrugas genitais, câncer cervical, e é recomendado para meninos e meninas. E aí a gente tem as formas de contaminação. Bom, pessoal, quem estava escutando só meu áudio pode maximizar a tela, que a partir de então não vai ter mais imagens fortes. Beleza? Como já sabemos, a AIDS é transmitida pelo contato sexual, pelo ato sexual. Entretanto, existem outras portas de entrada para esse vírus. E não só a AIDS, tá, pessoal? Mas outras DSTs também. A transfusão sanguínea. Eu coloquei a transfusão sanguínea para que vocês entendam o que? As DSTs, as ISTs, melhor dizendo, elas têm uma porta de acesso, uma porta de entrada através do plasma sanguíneo. Houve contato com plasma sanguíneo ou com fluidos corpóreos, né? É interessante que vocês tomem muito cuidado. Só que hoje no Brasil se tem um controle absurdo acerca do controle da transfusão sanguínea, né? Então os casos de contaminação chegam a ser quase nulos. Não vou ser leviano e dizer a vocês que é nulo, não. Mas a quantidade é muito pequena mesmo, comparado a anteriormente, quando se tinha um risco de contaminação, o quadro hemofílico, né? Hoje a coisa o controle é maior, a vigilância é maior, a tecnologia é maior para se tratar disso. Objetos contaminados os quais possam entrar em contato com o sangue transmitido. Pessoal, a galera que vai cutilar as unhas, que vai na manicure, vocês tenham cuidado com o alicate que vocês usam, vocês tenham cuidado com os materiais que a manicure usa. Vocês veem a manicure esterilizando, ou seja, submetendo a uma limpeza em alta temperatura ou em algo que seja desinfetante mesmo, como álcool 70, como detergentes. Então isso é muito importante, pessoal, porque esses materiais eles podem acumular bactérias, vírus, por mais que seja por poucos instantes, mas eles podem fazer isso. E em contato, apesar de ser uma questão muito pequena, de ser uma coisa muito remota, mas pode acontecer. Então tenham cuidado, tá certo? Falei das manicures e não falei dos rapazes. A galera que vai no barbeiro cortar o cabelo, né, dar aquele talento na barba, é interessante que vocês levem a gilete de vocês, porque muitas vezes no intuito de economizar ou até mesmo de otimizar o tempo, os barbeiros eles utilizam as lâminas por 2 ou 3 vezes, né? Então isso não é interessante. Por quê? Porque
Porque muitas vezes quando a gente vai se barbear, a gente acaba lesionando algum vaso, acontece o contato sanguíneo, e aí a gente já não precisa mais entrar no mérito, né? A gente já sabe que há a contaminação. No uso de drogas, tanto injetáveis quanto inaláveis, se é que pode se denominar assim. Pessoal, muitas vezes essas drogas injetáveis ou inaláveis, né, elas não são uma coisa única, não é uma coisa que se diga assim, não, eu uso sozinho, não. Muitas vezes se coloca uma dose muito superior e isso é passado em conjunto, né? Uma pessoa bota um pouquinho, outra pessoa bota um pouquinho. Então, cada aplicação daquela acontece o contato sanguíneo, sim. Então, há a possibilidade de passar, de usar, de contaminação, né? De contração de doenças. Bem como a questão de drogas inaláveis, como é o caso da cocaína, né? Se usa um canudo, muitas vezes esse canudo é de uso coletivo, e quando se faz uso da cocaína, ela acaba que danifica alguns vasos na parte do nariz, né? Então, ao usar esse canudo de forma comunitária, de forma coletiva, pode acontecer também a contaminação propriamente dita, né? Sem contar que eu estou falando isso, mas eu sei que vocês não são usuários, mas é uma coisa que também cabe a nós alertá-los. A droga, ela é um caminho sem volta, né? Você muitas vezes começa pelo álcool, daqui a pouco você está fumando um cigarro lícito, né? Aí com pouco tempo você quer experimentar alguma coisa que lhe cause um barato maior, você parte para um cigarro de maconha, depois você quer uma coisa mais forte, você vai para aquelas balinhas, né? Para aquela êxtase, oxi. Depois você quer algo mais forte, você começa a inalar, a usar a cocaína. E um último estágio, uma coisa mais absurda, você começa nas sintéticas, semissintéticas e sintéticas, que seria o uso das injetáveis. Então, pessoal, é um caminho sem volta. E só existem dois rumos para quem começa a envereda no mundo das drogas: ou o cemitério ou a cadeia. Então, por favor, para que vocês sejam pessoas legais, para vocês serem pessoas agradáveis, para vocês serem pessoas benquistas, pessoas bem acolhidas pelo público, por todos, vocês não precisam se fazer utilizar de drogas. Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça, que eu sei que não é o caso, mas se por algum motivo, alguma circunstância, meu peixe gripou e morreu e eu quero escapar da dor, vou encher a cara. Não funciona, é momentâneo. Quando o alcoolismo, quando a questão da embriaguez passar, a dor volta triplicada. Então, não utilizem, beleza? E aí a questão do sexo propriamente dito, né? A transmissão ela se faz através das relações sem preservativo, de forma anal, oral e tradicional, digamos assim. O sexo tradicional seria o pênis-vagina, né? O comum que acontece entre homens e mulheres. Existe o sexo anal, que se dá a introdução do pênis na cavidade anal, e isso acontece, é um ato comum tanto de casais héteros como de casais homoafetivos. E o sexo oral também, bebezão, o sexo oral também, pessoal. Por quê? Porque existem algumas secreções que podem fazer o contágio, né? Vamos imaginar que você tenha uma gengivite leve e aí de repente houve a contaminação, você houve o sexo oral, aí você vai de repente estar sendo uma porta de entrada para a contaminação, beleza? E aí a gente tem a questão da AIDS ou HIV, né? O HIV é um vírus que tem uma relação de inquilinismo com as células hospedeiras, como é comum de todos os vírus, tá? O Brasil é o único país que usa a sigla AIDS, né, que é uma coisa abrasileirada para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. As células alvo da AIDS, no caso que elas atacam, seriam os linfócitos TCD4,
né, que são células de defesa. Então, quando você adquire a AIDS, né, quando você tem o HIV, essas células elas vão dar uma baixada no seu imunológico e aí você fica suscetível a outras doenças. E o período de incubação ele pode durar até 10 anos. Então, bebezão, se você teve um rolê em 2009 e hoje em 2020 você não apareceu sintomas, ele ainda pode acontecer, né? A gente tem aí uma escala de 10 anos, que pode ser para mais ou para menos, tá certo? Então, bebezão, a gente está em 2020, de 2009 para 2020 são 11 anos, mas podem acontecer, tá? Então é importantíssimo que vocês tenham muito cuidado mesmo. E aí a gente tem um filminho. Esse filminho, pessoal, é aquele filminho que eu passei, o mesmo filme que eu passei na aula de vírus, tá? Que é mostrando como acontece a invasão das células hospedeiras através do vírus, né? A ação do vírus no nosso organismo. Deixa eu só colocar aqui para... E bugou. Peraí, tá morrendo, é porque meu computador tá um pouco lento, mas vai dar certo, não se preocupa não. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Olha, agora vai, viu? Calma, calma, calma. Tinha deixado preparado aqui, mas deu um pequeno problema. Mas agora vai dar certo. Esse vídeo, pessoal, nada mais é do que a forma, como eu já havia dito, a forma de atuação do vírus dentro do nosso organismo, tá? Então é uma coisa que vocês já viram. Eu vou passar ele, não vou passar de forma tão esmiuçada como aconteceu nos vírus, tá? Eu vou passar ele de forma mais rápida. Então a gente tem um vírus aqui entrando numa célula, tá certo? A gente tem os mecanismos de entrada desse vírus, como eu já falei também, né? E dentro da célula a gente tem uma série de mecanismos onde vai acontecer o maquinário de replicação da célula. E esse vírus ele vai usar o seu material genético para incorporar o material genético da célula e assim acontecer a replicação, tá? Então a gente tem aí vários procedimentos de replicação da célula propriamente dita. Após essa replicação acontecer, esse vírus ele vai ser deflagrado no nosso organismo e vai infectar outras células. E aí os coquetéis, existem os coquetéis que é para justamente inibir determinadas ações, né? Como é o caso da entrada dele propriamente dito, como é o caso da replicação, uma série de outros fatores, né? A incorporação desse DNA mensageiro, desse RNA mensageiro para a replicação, né? Para o DNA da célula propriamente dito, e aí evitar que esse vírus ele pelo menos se dissemine, ele se multiplique. Beleza? Vamos voltar aqui a nossa aulinha. Muito bem. Dessa forma o vírus penetra na célula, que serve de defesa para o nosso organismo, as CD4+, né? As células CD4+, eliminando-as e usando o seu mecanismo de replicação do DNA para se multiplicar e assim baixando a imunidade do nosso corpo, tá? Atualmente existem tratamentos, mas não existe cura, tá certo? Existe uma série de medicamentos, um tal de coquetel que você toma e ele vai atuar daquela forma que a gente viu no vídeo, né? Aqui estão alguns exemplos de drogas, caso vocês queiram ver, dê uma pausa aí no vídeo e dá para vocês dar uma olhadinha. E aí a gente tem alguns sintomas da AIDS propriamente dita, né? Que eles podem se manifestar de 3 a 6 semanas após a infecção do vírus, né? Mas grande parte dos indivíduos só apresentam os principais sintomas após aproximadamente de 8 a 10 anos da data de contaminação.
Então é uma doença que tem um período de incubação enorme. E como ele é um vírus mutável, né, acaba que ele não tem cura justamente por isso. A gente vai conseguir atuar nas formas de ação dele, mas a gente não vai conseguir eliminá-lo. Aí a gente tem como primeiros sintomas, né? Pode surgir após um mês da contaminação, pode ser febre alta, mal-estar, dor de garganta, tosse seca, né? E aí esses sintomas vão se cessar, e aí após 8, 10 anos é que vão vir os outros sintomas, como os sarcomas de Lorenzini, ainda bem, os sarcomas, desculpem, sarcomas. Esses sarcomas são pequenas manchas, né, como se fossem ulcerações, né, e eles surgem ao longo de toda a pele, sempre juntinhas, né, de forma espaçada, mas sempre juntinhas, tá certo? Febre alta, uma magreza, né, uma desnutrição absurda, tá? Você fica desfigurado, sim, né, uma coisa bem complexa. E aí a prevenção, né, se dá através do uso de preservativos e o cuidado com o uso de drogas, caso seja feito o uso. Como eu sei que vocês não entram nessa estatística, é uma coisa que vocês devem desconsiderar, né? No caso de transmissão vertical da mãe para o filho, apenas com o diagnóstico da doença por parte da mãe, com isso o médico vai poder tomar as medidas cabíveis. Ah, professor, como é que faz isso? Eu não sei. Eu não sei como é que o médico consegue retirar uma criança sem ter contato com plasma sanguíneo, né? Então isso aí fica para os médicos. Caso vocês tenham curiosidade, de repente dê uma googada aí, que eu acho que deve ter alguma coisa falando a respeito, né? E aí a gente tem que se cuidar, né? Não existe um método extraordinário na prevenção contra as DSTs, né? Tem a questão do uso do preservativo, que ainda assim não é uma coisa 100%, não é uma coisa que diga assim, estou livre 100%. Não, a eficácia do preservativo ela não é de 100%, né? Evita o contato, mas não é de 100%. Existe uma pequena possibilidade bem remota, mas existe, né? E uma outra coisa que pode funcionar também é vocês evitarem a promiscuidade, né? Evitar a questão de rotatividade de parceiros, né? A gente sabe que existe uma galera, que não é o caso de vocês, eu sei bem disso, mas que existe uma galera que vai pra festa, vai pra balada, né? Fica com 1, com 2, com 10, com 100, com 1000, e aí a probabilidade de pegar, de contrair uma doença é bem mais fácil. Isso é probabilidade, é questão numérica, tá? Não tô vindo aqui dizendo que é certo ou que é errado, mas eu tô trazendo apenas um dado numérico, uma estimativa, tá? Então a gente tem que se prevenir, né? Sempre. E aí tem esse rapaz aí, que ele é um caso bem famoso de ter morrido por ação das DSTs, né? Ele é o autor dessa música aqui, ó, O Tempo Não Para, tal do Cazuza. Vou deixar rolar um pouquinho aí pra ver se vocês lembram. Vou pular pro refrão, tá? Só pra vocês rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para. Então tá aí, esse é um exemplo de um cara famoso, né, relativamente famoso, que teve aí a sua vida interrompida devido à contração desse vírus. Então ele era assim e terminou seus dias assim. Então vocês vejam que é uma coisa que desfigura mesmo, é uma coisa que muda muito a fisionomia do indivíduo, né? É importante. E aí, pessoal, o perigo está onde menos se espera, não pelo fato de que você pode estar sendo traído. Não, a gente viu que existem várias maneiras, várias formas de haver o contágio, né, das DSTs. Então nada melhor do que você ter uma relação aberta com seu parceiro, de conversas, de diálogo, né, e se prevenir, sim, por que não, né?
tanto por questões de gravidez quanto por questões de ISTs aí propriamente dita, beleza? Então, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Vou passar novamente aquele vídeo e eu quero que vocês façam um comparativo. Eu quero que vocês tenham duas opiniões. Uma opinião principal quando eu abri a aula e mostrei aquele vídeo, e vendo de novo esse vídeo, o que é que passa para vocês? Qual a ideia principal, qual a mensagem principal que esse vídeo passa para vocês, além, claro, lógico, do comercial de um preservativo. No, pará. ¿Qué pasa? Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. Che, ¿qué están haciendo? Nada, ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês, compartilhar esse conhecimento com vocês. Até a próxima, a gente se fala. Tchau. Não esqueçam de comentar lá, tá certo? De fazer o seu comentário lá na próprio vídeo onde eu vou postar. Beleza? Tchau.